Pronto. Beleza, meu caro? Vamos dar uma andada rápida aqui, porque agora a gente... Vamos dar uma acelerada, né? Eu acho que os tópicos mais tranquilos já... Os tópicos mais chatos já passaram. Então vamos lá. Continuando, acho que ficou clara a questão do efeito repristinatório, né? Ele é complexo, mas o que vocês precisam entender é isso, que ele não aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro. Artigo 3º. Ninguém se excusa. Excusa é uma palavra difícil para falar o quê? Desculpa, tá? Excusar é desculpar. Ou seja, ninguém pode se usar como desculpa de descumprir a lei, alegar que não a conhece. Tranquilo? Então é aquela máxima, né? O fato de você falar assim, eu não sabia que uma lei me proibia de matar alguém, eu fui lá e matei. Pô, entende? Você não pode usar isso como desculpa na regra geral. Dentro do direito penal, a gente estuda alguns institutos, tá? Como o erro de tipo, o erro de proibição e tal, que são escusas para determinados atos. Alguns excluem, outros não excluem. A gente aprofunda isso um pouco, tá? Quando a gente está falando de crimes, porque é um estudo muito específico lá. Mas a regra geral o problema é seu se você não conhece a lei. Você vai responder penalmente como se você a conhecesse. Você vai respondê-la como se você vai responder pelas suas atitudes como se você conhecesse a lei. Essa é a regra. Entendeu? Então, acho que aqui dúvidas também não tem. Artigo 4º. Quando a lei for omissa, ou seja, quando não trazer o conteúdo de forma expressa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia. Ele pode utilizar de analogia, alguma coisa parecida com outra, né? Tipo assim, não tem essa lei, mas tem essa lei aqui que fala que é coisa parecida, que pode ser aplicada. Utilizo a outra. Os costumes do lugar e os princípios gerais do direito. Isso aqui é clássico. Perfeito? Então, eu já falei um pouquinho sobre isso na introdução da aula de hoje. Que o juiz ele é obrigado a decidir. Mas ele não tem uma lei naquele caso específico que ele possa usar e tudo mais. O que ele pode utilizar? Bom, ele pode se utilizar da analogia, alguma coisa parecida com aquilo. Pode se utilizar dos costumes, uma sociedade que utiliza aquele método ali, né? Sei lá, o tipo de corretagem, como é que a imobiliária trabalha ali para resolver um problema. Ou então princípios gerais que norteiam o direito. Tá? Porque o direito ele é feito de princípios, na verdade. Os princípios, eu costumo dizer que os princípios têm uma certa preferência com relação ao texto legal, porque todo texto legal deriva de princípios, então o princípio, para mim, está, vamos dizer assim, né, entre aspas, superior ao texto normativo. Perfeito? Então, acho que dúvidas aqui não haverão. Toma um certo cuidado, tá? Porque aqui a gente tem um pré-requisito, né? É quando a lei for o quê? Omissa. Porque se ela não for omissa, a princípio utiliza-se a própria lei, né? Nós dizemos um Estado democrático de direito. Esse de direito aí significa que a gente é pautado por meio de normas escritas. Perfeito? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Caiu na prova anterior da polícia. Sim. Sim, foi ela, né? Então você tem que tomar um certo cuidado com isso daqui. Na aplicação de uma lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela dirige e às exigências do bem comum. É o princípio básico da dignidade da pessoa humana aparecendo aqui de novo, né? Isso daqui tem um nome pra gente que a gente estuda, né? Dentro da doutrina, isso daqui a gente entende como função teleológica normativa. Esse nome bonito, né? Teologia, teleologia. Estuda a função da lei, né? Qual é o objetivo da lei, de uma forma geral. Então, toda lei ela tem intrínseca em si, a princípio, uma função social, que seria regulamentar a relação social entre as pessoas daquela comunidade. Então, é plausível que um juiz ele não precisa ficar se atento a simplesmente as palavras, ao sentido sintático.
ao sentido literal da palavra, ele tem que entender ela por um contexto mais amplo, que é o sentido social. Sentido social de família é muito mais amplo do que homem, mulher, filho, que é o conceito de família, ou homem e mulher, que é o conceito de família mais tradicional, digamos assim. Entende? Então as normas elas também passam por esse viés sociológico, social de bem-estar comunitário. E isso tem um nome, chama hermenêutica, que é o estudo do texto, teológica, que é o estudo da função social. Complexo para bosques que eu acabei de falar para vocês, tá? Mas faz sentido. Artigo 6º. A lei em vigor terá um efeito imediato e geral. A gente sabe que ela entra em vigor depois do prazo de vacácio legis de 45 dias após a publicação. Respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso daqui eu vislumbro muito com cheiro de PM também, viu, filho? Primeiro, qual que é o conceito de ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada? Você precisa descabelar? Não, não precisa não, porque o conceito está aqui, ó, parágrafo 1º, 2º e 3º. Tranquilo? Então a lei já traz o conceito para você. Você não precisa pirar o cabeção, mas você precisa saber o conceito lendo a lei. Tranquilo para todo mundo? Beleza? Significa que, cara, por mais que apareça uma nova lei falando diferente de alguma coisa que eu tenho, se eu já tinha ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada em relação àquele tema, permanece o que eu tinha antes. Se eu, por exemplo, construo um prédio de 10 andares, vem o município e fala assim, olha, seu prédio, a partir de hoje, os prédios dessa região tem que ter 4 andares. O que você acha que eu tenho que fazer? Quebrar 6 andares e deixar meu prédio com 4? Não, né? Meu prédio vai ficar lá em cima com 10. Até então era possível. Entende? Essa é uma lógica de um direito adquirido, de um ato jurídico perfeito ou de uma coisa julgada a depender dos momentos que foi estabelecido esse direito. Perfeito? Então, o que acontece? E o que você precisa saber? Você precisa saber o que está na lei. Ó. O que é ato jurídico perfeito? É aquele ato já consumado segundo uma lei no tempo em que efetuou. Então, existia uma lei que me autorizava a fazer. Eu fiz. Ato jurídico perfeito. Se eu fiz naquele tempo, na vigência daquela lei, a nova lei não vai atingir efeitos para mim porque é um ato jurídico perfeito. Segundo, o que é adquirido? Direito adquiridos. Considere assim, os direitos adquiridos do seu titular ou alguém por ele possa exercer como aquele cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável. Significa que, na época em que eu fiz aquilo, aqueles direitos eles eram reconhecidos e inalteráveis. Isso é direito adquirido. O que é coisa julgada? Houve uma lide, houve uma disputa, né? Eu entrei com uma disputa, o juiz reconheceu o meu direito, não cabe mais recurso da outra parte, transitou em julgado, não existe possibilidade de rever. Aquilo me dá um direito de coisa julgada. Então, o ato jurídico perfeito, que é uma lei que autoriza fazer, o direito adquirido, que naquele momento eu poderia exercer aqueles direitos, e o ato e a coisa julgada, que é o trânsito em julgado no âmbito jurisdicional de um direito que foi reconhecido como meu, uma nova lei não pode bater lá na minha coisa julgada, não pode bater lá no meu direito adquirido, não pode bater lá no meu ato jurídico perfeito. Entende? É isso que ele está explicando. Ó. A lei em vigor terá um efeito geral. Pega todo mundo. Mas ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Beleza? Bom. Aí agora tem o... Acho que acabou, né? Acaba no 6º. Deixa eu ver aqui o 7º aqui, só para confirmar uma coisa com vocês.
Eu acho que o sétimo já é versando sobre local de domicílio. A lei do país em que é domiciliado. Isso, é isso mesmo. Então, acabou aqui. Até o artigo 6º a gente tem a aplicação das leis de forma geral. Beleza? Na LINDB. A partir do 7º a gente tem as regras de conexão. E aí, essas regras de conexão, eu estudo com vocês rapidinho na próxima aula, junto com a parte administrativa. Tranquilo? Para não cansar. Tranquilo para todo mundo? Todo mundo entendeu? Positivo. Positivo. E aí, nesse material aqui tem as questões, tá? Deixei aqui algumas questões para você fazer. 12 questões de certo ou errado, rapidão. Já transformo isso daqui em PDF e envio para vocês ali. Pode ser? Ficamos por aqui? Pode ser. Fechamos. Gente, muito obrigado. Dúvidas, queixas, reclamações, mágoas e ou sugestões? Ficou claro? Então até a próxima então, hein? Moçada, estuda aí, moçada. Estuda para penal também, cara. A penal é até melhor. Eu vou fazer de conta que esse tempo tá gravado. Quer ver? Pera aí. Deixa eu tirar aqui.